Fala, meus amigos da quebrada. Hoje é a primeira aula do módulo 1, né, do curso MD 102, que é um curso focado para que você possa aprender os assuntos que caem na prova de certificação. Então, vai ser uma aula bem diferente, vai ter bastante aula teórica também, porque é de extrema importância a teoria. Os filósofos falavam da praxe, né? Teoria sem a prática também não é nada. Então, temos que aprender teoria. Vamos ter ali, no decorrer do curso, algumas aulas práticas também. Mas as primeiras aulas, já vou adiantando, é extremamente, tá? É extremamente teóricas. São extremamente teóricas, ok? Então, vamos aí para a primeira aula do módulo 1. Vai ter vários módulos. Então preste atenção, porque também vai ser lançado a cada 15 dias essas aulas, tá? Por realmente pelo tempo, que meu tempo é um pouco escasso, tá, pessoal? Queria ter lançado até com muito mais rapidez, mas infelizmente é o que eu posso estar oferecendo neste momento, ok? Então, bora lá! Então, pessoal, o primeiro módulo iremos trabalhar sobre explorar o desktop empresarial. Então, iremos conhecer ali uns assuntos que muitos ali que trabalham na área talvez não conheçam. Então, irei explicar ali o que é realmente um desktop empresarial, quais são as suas atribuições. É um assunto ali que vai te trazer base até para você apresentar para o seu gestor a importância ali do Microsoft Intune, a importância de você automatizar todas essas tarefas. Então, iremos passar por vários modos que é bem interessante, que traz para você uma bagagem para você poder conversar e convencer até o seu gestor de estar usando ali, né, de utilizar, né, realmente o Microsoft Intune, ok? Vamos lá? Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Gonçalves, sou especialista em Cloud, focado em Modern Workplace. Essas são minhas certificações em Azure, tenho umas certificações aqui também em Microsoft 365, essas são as minhas Apply Skill, ou seja, são os testes práticos. A Microsoft já tem se preocupado muito com isso. Não que você apenas tire as certificações, mas comprove por meio de testes práticos que você tem um conhecimento ali aprimorado. Conhecimentos específicos, tá? Ela cria ali um laboratório, você tem que realizar uma tarefa como se fosse um dia a dia numa empresa e você ganha uma pontuação ali para ver se você passou ou não. É bem interessante. Tá faltando até 3 Apply Skill aqui para mim, que eu tirei nessa semana sobre a DDS e Linux, tá? Minha formação eu sou graduado em filosofia, tenho 2 pós-graduações, uma focada em MBA e proteção de dados e uma especialização em Data Office Protection. Então, todas focadas aqui realmente em proteção de dados. E tenho aqui também, estou estudando, né? Sou mestrando em psicologia organizacional, né? Para poder conhecer realmente as influências, né? Que acaba atingindo ali o trabalhador, o colaborador, o proletariado, né? Então é bem legal, bem interessante. E essas são algumas certificações que eu acho de extrema importância para a minha carreira. E a última foi aqui a premiação de MVP, do qual fiquei muito feliz, que é focado na área de segurança e também ali em Microsoft Intune. Então, pessoal, vamos falar sobre o desktop, né? A evolução do desktop empresarial. O que é esse desktop empresarial? É de comer? Onde que tá? Quem frequenta? Quem usa? Vamos lá. Então, nós sabemos que o gerenciamento, né, e o suporte TI pode ser uma tarefa complexa. E realmente, né, quem já trabalhou no TI sabe quão complexo que é o departamento de TI, tá? Então, os profissionais de TI já consideravam o desktop empresarial todo o computador ou laptop de propriedade da organização que era atribuído a um colaborador. Isso era chamado de desktop empresarial. Então, se eu tinha um computador do qual eu passava para ele, foi comprado pela empresa e eu passava para um colaborador utilizar, era considerado um desktop empresarial. Mas o desktop empresarial evoluiu,
tá? Tivemos uma evolução. E nessa evolução, pessoal, hoje o desktop empresarial aqui, ó, pode ser um computador, um laptop, um telefone ou um tablet. Então, a gente viu que já aumentou até os dispositivos, né? Realmente, hoje em dia as pessoas têm setor que nem usa mais laptop, usa um tablet para pegar ali as informações. Então, a empresa ou funcionário que trabalha em um escritório, em casa até, tá? Ou que trabalha no escritório ou trabalha em casa, ou no quarto de hotel, então não importa, né? Principalmente pós-pandemia, o mundo pós-pandêmico, as empresas se tornaram híbridas. Tem funcionário que vai uma vez por semana na empresa, vai cada 15 dias, tem funcionário que é full remoto, né? Trabalho remoto. Então, o desktop empresarial, ele não tá apenas só alocado na empresa. Ele pode estar na casa ali do seu colaborador, ele pode estar num cybercafé, tá? Ele é de propriedade da empresa, mas a sua localidade não precisa estar dentro da empresa, entenderam? Então, nós criamos ali essa questão do ambiente, do espaço, realmente tomou novos rumos. Tá? Antigamente, um desktop empresarial, ele tinha que ser de propriedade da empresa, estar dentro da empresa e atribuído a um colaborador. Agora não. Ele é de propriedade da empresa, ou pode ser até questão de alugado, é atribuído a um colaborador que várias pessoas também podem estar usando também, e também não precisa estar dentro da empresa. Pode estar na casa do colaborador, pode estar no cybercafé, no hotel. Então, olha só essa questão. Essa questão que eu quero que vocês entendam. Porque agora, pessoal, a demanda de segurança aumentou muito mais. Para que não vaze dados, vocês têm que proteger os seus dados, tá? Em um ambiente que não é controlado, em um ambiente que não está ali na empresa. Então não tem a questão do appliance, não tem a questão do desktop com as suas regras. Por quê? O mesmo roteador que o colaborador utiliza, o amigo usa às vezes, que está dividindo ali o espaço, a mãe usa, o irmão usa, e nós não sabemos quais sites que eles utilizam. Então você tem que proteger, você tem que salvaguardar os seus dados, ok? Então, métodos de gerenciamento tradicionais precisam de ajuda para acomodar esses novos cenários. Por quê? Os métodos de gerenciamento eram dentro da empresa. Então, precisava estar dentro da empresa para que eu possa aplicar as políticas, principalmente uma política de GPO, de uma DDS, tinha que estar no mesmo ambiente, tem que estar na mesma rede. Se estiver em subnets diferentes, as subnets têm que se comunicarem. Mas quando o trabalhador está na sua casa, quando o colaborador está no cybercafé, quando o colaborador está em um hotel, ele não está na mesma rede da empresa. Muito menos na mesma subnet. Então, como que eu posso salvaguardar os meus dados, ok? Em um ambiente que não é da empresa, um ambiente que não é controlado pela empresa. Então, eu preciso de novos métodos para me proteger. E nós sabemos, pessoal, quem não tem necessidade para entrar na VPN todos os dias não vai ligar a VPN. Não vai ligar a VPN. E muitas regras nesses métodos antigos, nesses métodos tradicionais, precisamos ter um contato com a nossa rede. E isso é feito via uma VPN, que tem uma criptografia de dados. EQV2, tá? Então nós precisamos melhorar, nós precisamos criar novos métodos para poder ali nos proteger. Então, no gerenciamento moderno de ponto de extremidade, no gerenciamento de endpoints, apresentam novas técnicas e conceitos para implantar e manter a infraestrutura em cenários tão dinâmicos. Por que cenário dinâmico? O que seria esse cenário dinâmico? Marcelo, o que seria um cenário dinâmico? Tá? Por exemplo, um cenário dinâmico, você pode estar na empresa hoje, amanhã você está no cybercafé, amanhã você está na casa da avó, depois você está na casa da tia, depois você está na casa da namorada. Cenários dinâmicos. Não são cenários físicos. E cada cenário tem a sua particularidade.
Como eu vou me proteger em cenários tão dinâmicos? Tá? Se o trabalhador trabalha, redundante, né? Se o trabalhador trabalha, se o trabalhador ele é contratado como realmente remoto, não tem a questão, vamos entrar na questão da psicologia organizacional. Não tem a questão de ficar controlando o seu horário, mas a entrega. Se o colaborador entrega, tá safe. Onde ele entrega, não importa. Eu contratei para que ele faça entregas. Mas é de responsabilidade da empresa proteger os seus dados. Controlar a sua identidade. É claro que existe ali uma questão mútua, né? O colaborador também tem que ajudar, né? Porque senão vira aí uma questão bizarra, né? Tem que ter a colaboração. Mas é de responsabilidade da empresa criar métodos de proteção. Porque ela tem que salvar, ela tem que proteger aquilo que é o mais importante para ela, que são os seus dados. Então, temos a questão do ciclo de vida desses dispositivos. O gerenciamento moderno, tá? O ciclo de vida de implantação empresarial é uma estrutura usada para identificar as tarefas e os processos necessários para implantar e gerenciar os desktops de uma organização. Tá? Então, nós temos o ciclo de vida. É toda uma estrutura de como que eu vou implementar isso, de como, o que ele precisa ter para ser considerado um desktop da minha organização. Aí eu vou criar toda uma arquitetura, eu vou criar todo um processo de implantação. Pô, vai ter o autopilot? Vai ter um gerenciamento? Vai ter um pré-provisionamento? Vai ter um provisionamento? Quais são os aplicativos? Em quanto tempo tem que passar por uma atualização? Quais são os aplicativos de cada setor? Quem que vai ter acesso a esses dados? Entenderam? É esse processo. Então nós temos o planejamento inicial. Então, como que vai ser, o que os nossos desktops terão, o que os nossos devices terão. Então tem todo esse planejamento inicial. Depois tem uma questão da aquisição dos desktops. Com quem iremos comprar? Com qual provedor? Vai ser pela Dell? Vai ser pela Lenovo? Vai ser Mac? Vai ser Windows? Tá? O próprio processo de implantação, como que vai ser essa implantação? Autopilot? Format C2 ponto? Então, vou criar ali um próprio processo da empresa de implantação de dispositivo. E gerenciamento pós-implantação. Como que eu vou dar o suporte? De que maneira? Como que eu vou dar o update? Como que eu vou oferecer ali a segurança? Ok? Olha o tanto que nós temos em um só slide, tá? Então, pontos do gerenciamento clássico. Profissionais de TI. Gerenciamento de dispositivo, mas clássico. Ok? Nós temos realização de muitas tarefas práticas. Este é o método clássico, do qual sobrecarrega o colaborador. Ele tem que fazer tudo. Até para instalar um aplicativo, ele tem que fazer um acesso remoto, baixar ali o aplicativo, fazer o download do aplicativo, executar o aplicativo. Se o device não tiver elevação, ele vai dar elevação para o usuário dele, ou vai ter que acionar ali a infraestrutura para realmente oferecer elevação. Então são vários processos muito manuais que às vezes o colaborador ele não consegue dar conta. Manuais, ok? Como que instalo? De que modo eu instalo? Quais são as regras que eu preciso para instalar? E ações demoradas, como eu falei para vocês. Preciso de elevação? Vou contratar quem para ter essa elevação? Contratar não, quer dizer, vou acionar quem para ter essa elevação? Então, vocês viram que é um processo de muitas, né? Um processo com muitas realizações, muita prática, muitos serviços manuais, né? Esse manual aqui é questão de documentação, tá? Mas pode colocar como manual também, né? Tipo, mãos, né? Tudo. Ações extremamente demoradas. E funcionário parado realmente, não é lucro para a organização. Ok?
Benefícios do gerenciamento moderno. Então, o que é esse gerenciamento moderno, né? É uma nova abordagem usada para gerenciar o Windows. Ok. Então, podemos falar aqui do Autopilot, do Intune, semelhante ao gerenciamento de dispositivos móveis, por meio de soluções EMM, gerenciamento de mobilidade empresarial. Então, não importa onde esse dispositivo esteja, basta estar atrelado ao meu tenant que eu vou conseguir gerenciar. Basta que ele esteja na internet. Por isso é a questão de gerenciamento de mobilidade empresarial. Ok? Então, o que o gerenciamento moderno permite? Ó, viu, pessoal? Fiz bem ali passo a passo para vocês aqui o slide. Simplifica a implantação e o gerenciamento. Por exemplo, se eu tenho uma questão de autopilot, onde eu vou ali, já tem como que vai ser o meu device, quais são os aplicativos que serão instalados, quais são as regras que serão atribuídas a esses aplicativos, as políticas, principalmente políticas de conformidade, já tem ali uma simplificação disso, tá? E o gerenciamento é extremamente mais fácil e não tão penoso como no método tradicional, que tudo ali é muito processo para que seja realizado, ok? Aprimora a segurança. Se está num único local, em um único dashboard, que eu consigo fazer toda uma integração com outras ferramentas da Microsoft, principalmente com o Defender for Endpoint, então aprimora a segurança. As políticas estão num único local, consigo colocar políticas ali por setor, fazer uma setorização de implantação. Então vai me aprimorar muito mais a questão da segurança. Fornece melhor experiência para o usuário final, então nada é extremamente complexo para o usuário final. Já está tudo ali já no processo da implantação. Basta ele colocar um login e senha que as coisas, né, já estão ali, serão implementadas. Então, nada existe uma complexidade, podemos dizer assim, na questão da implantação, porque tem que ter um conhecimento do Microsoft Intune, isso é fato, mas para o usuário final não é tão complexo. E também, apesar da complexidade do gerenciamento do dispositivo moderno, é extremamente simplificado pela diminuição de processos que tem no método clássico. Entenderam? E reduzir os custos para o seu dispositivo Windows, ok? Então você tem ali na implementação de como as coisas serão, quais são os aplicativos, então você tem todo o ciclo de vida muito fácil ali. Que você colocou no papel, você passa ali para a forma lógica, ok? Então nós temos aqui a questão do dispositivo moderno. Então temos gerenciamento de Linux, Android, iOS, dispositivo de propriedade do funcionário. Então temos a questão dos nossos desafios. Como que nós iremos gerenciar os BioD? Consigo no Microsoft Intune. Dispositivo de propriedade da empresa, computadores desktop, HoloLens, no Brasil isso aqui é muito raro, tá? E Surfaces, tá? Que também é muito raro no Brasil. Mas vocês perceberam que essa gama de gerenciamento moderno é extremamente ali multiplataforma. Tá? Não é só para o Windows, gerenciamento moderno. Tá? Pensando em provisionamento autopilot, é apenas para o Windows. Então, os pilares do gerenciamento moderno, tá, pessoal? Primeiro, fácil de implantar e gerenciar. Tá? Eu falo que existe uma complexidade, mas não falei que é difícil instalar, implantar. Uma complexidade porque existe uma arquitetura que você tem que seguir de acordo com a sua empresa. Então é fácil de implantar e fácil de gerenciar porque está em um único local. Você não precisa falar, aqui eu tenho um MDM, no outro lugar eu tenho o meu MAM, no outro lugar eu tenho política de segurança, no outro lugar, entendeu? Então é muito fácil de implantar e gerenciar porque está tudo no mesmo local. Você consegue estar sempre atualizado. Tá? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é o seguinte, isso aqui é de suma importância. Por exemplo, um funcionário entra hoje, ele usa uma aplicação que é a versão 5.0. Daqui 3 meses, outro funcionário entra, ele usa a aplicação 6.0.
Daqui a um ano, outro funcionário entra. Ele usa a mesma aplicação 7.0. Quais empresas que você conhece que volta para o 5.0 para ser atualizado para a versão 7? Ele nem sabe com quem está com a versão 5.0 muitas das vezes. E você consegue ter esse report, esse relatório, por meio de um gerenciamento moderno. E é um dos pilares. Você consegue ver, pô, eu tenho quantidade de dispositivos que estão no 5.0, eu vou atualizar para o 7. Vou fazer o quê? Um plano, um planejamento para fazer essa... para realizar essa atualização. Ok? O terceiro pilar, insights proativo. Então ele traz para mim ali, por exemplo, performance de computador, performance de disco, tá? Bateria, e me traz muitas informações, do qual eu posso, né, ser proativo. Por que está tendo essas demoras? Por que eu estou tendo uma perda de performance nesses dispositivos? E segurança inteligente integrada. Por exemplo, as políticas de segurança, e quando você integra ali o Microsoft Intune junto com o Microsoft Defender for Endpoint, quando você realmente o dispositivo ele ingressa no Intune, automaticamente ele recebe o onboard do Microsoft Defender for Endpoint. Tá? Então você tem uma inteligência, uma segurança inteligente integrada. Modelos de ciclo de vida do desktop empresarial, tá, pessoal? Primeiro eu tenho o planejamento. Ó, eu quero que vocês prestem muita atenção nesta cadeia. Então, primeiro eu tenho o planejamento, tá? Tem a preparação da definição de uma estratégia para o gerenciamento do sistema. Então, tem que planejar. Vou ali fazer ali, irei né, construir o meu mapa, de como que vai ser esse planejamento. Então, a preparação da definição de uma estratégia para o gerenciamento. Quais são as minhas estratégias? Ó, eu vou implementar isso, se dá erro, vou fazer um rollback por meio disso. Tá? Então, é um planejamento. Onde eu vou comprar meu dispositivo? Com quem eu vou comprar meu dispositivo? Qual o sistema operacional que vai ter meu dispositivo? Então, tudo isso engloba, né? Engloba o planejamento. Aí eu venho a compra, processo de requisição e obtenção da aprovação de faturas para pagamento. Então eu tenho a compra dos meus dispositivos, dos meus softwares, enfim, de tudo ali que vai englobar a questão do meu desktop empresarial. Eu tenho a implantação, que é a instalação de um sistema operacional, registro de dispositivo e implantação de aplicativos no dispositivo. Então, aqui, pessoal, eu realizei a compra do meu dispositivo, planejei quais serão a compra e a implantação. Tá? Vai ser Autopilot versão 1? Autopilot versão 2, que lançou recentemente? Quais são os aplicativos? São gratuitos? Esses que eu comprei serão para quais setores? Então, nós temos planejamento, compra e implantação. E aí vem também as operações, tá? Garantia que o sistema, que os sistemas, plural, desculpa, estão funcionando corretamente protegidos. Corretamente protegidos. Então, tá funcionando? Eu implementei o Autopilot. O Windows está funcionando? Não está dando erro? Tá? Os softwares que eu instalei realmente estão funcionando? Não está impactando o meu funcionário? Então temos a questão aqui operacional. Então garantir que está tudo ok, que está tudo em ordem. Nós temos que garantir. Aí temos o suporte também. Garantia de que usuários finais aprendam a usar os respectivos sistemas e aplicativos e recebam o suporte necessário. Então nós temos aqui o departamento de suporte. E muitas vezes o suporte é também ali ensinar como você vai descompactar usando o 7-zip. Será que foi instalado ali o 7-zip? Está dando erro, vou ter que reinstalar. Entendeu? E temos aqui atualizar e desativar. Quando o colaborador sai, né? Vou ter que atualizar para quem ele vai, ou se não,
esse computador vou desativar porque ele já encerrou o seu ciclo de vida dentro ali da minha empresa, tá? Então, essa fase inclui substituição de dispositivos, desativação de hardware obsoletos ou cancelamento de registro de um dispositivo da organização. Por exemplo, se eu vou desativar, se eu subir ele via hash autopilot, eu tiro o hash dele lá do autopilot, posso depois revender. Tem muita empresa que passa esses devices para uma organização sem fins lucrativos. Tá? Então, esse é o modelo de ciclo de vida empresarial: planejamento, compra, implantação, operacional, suporte, atualização e dependendo da situação aqui, quando atualiza, volta de novo para a implantação. Tá? E muitas vezes morre aqui no desativar, aí não faz mais parte da empresa. Ok? Então vamos examinar o planejamento e a compra. Olha só, então vamos passar por passo a passo, olha só. Então na parte de planejamento e compra, pessoal, eu tenho estratégia do computador. Então essa fase de planejamento inclui políticas como padronização de imagem. Qual versão do sistema operacional Windows eu irei utilizar? De imagem e hardware. Então quais são os hardwares, né? Vai ser i5, i7, quantos de memória por cada departamento? Esse departamento precisa de mais memória, esse departamento não precisa, tá? Design do ambiente, frequência de substituição, quanto tempo serão substituídos esses devices, o uso de dispositivo móvel versus desktop. Então tem toda uma estratégia do computador. Seleção do computador. Então esse processo envolve a escolha do hardware já. Então aqui é o planejamento. Aqui já é a seleção do hardware. Já planejei, agora estou fazendo a seleção do hardware, do software e periféricos. Isso inclui configuração de design e teste de compatibilidade do aplicativo. Então nem todos os aplicativos vão funcionar numa versão de sistema operacional. Imagina, eu tenho um aplicativo que só funciona em Windows. Por que eu vou comprar Mac? Tá? Então, seleção do computador. Métodos de implantação. Cada método de implantação inclui custos inerentes para dar suporte ao método em questão. Tá? Então, tem que ser planejado essa questão dos custos. Aqui, ó, muitas vezes os profissionais de TI podem usar vários métodos de implantação para acomodar diferentes cenários. Talvez aqui eu vou usar Autopilot versão 1. Para o outro departamento eu vou usar Autopilot versão 2. Para o outro departamento vai ter que ser formatação mesmo. Não vai dar para usar o Autopilot. Entenderam? Vou usar imagem. Ali dentro do meu data center eu vou usar o System Center Configuration Manager. Não vou usar o Wintune. Então tem os métodos de implantação. Previsão de demanda. Então essa fase é a tentativa da organização de prever os requisitos futuros de recurso de computação para determinar os recursos necessários para a compra. Tá? Então tem uma previsão de demanda. Será que vou ter que fazer um update no futuro? Vou ter que comprar mais hardware? Então tem uma previsão de demanda. Então uma tentativa da organização de prever os requisitos futuros. Pode ser que eu estou usando aqui uma aplicação que no futuro vai precisar de mais memória. Então já tem que prever isso. Tá? Configuração de design. Esse processo determina quais novos recursos você usará e como incorporá-los, tá? Ao plano geral. As novas ferramentas, os recursos e as configurações podem simplificar consideravelmente os processos de configuração. Tá? Então você tem que pensar na questão do design. O design é extremamente importante. Não é uma coisa assim, frescura, obsoleta. Não, é importante. Tá? Porque determina quais os novos recursos você usará e como incorporá-los. É necessário. E agora, pessoal, vamos examinar a implantação do desktop e como que é isso, tá? Olha só. A implantação do desktop, pessoal, olha só. Temos uma simplificação do processo de implantação nessa fase. Essa etapa inclui desenvolvimento de soluções e procedimentos automatizados. Vamos pensar aqui no Autopilot automatizados que você pode usar para implantação.
tá? Para facilitar seu dia a dia, né? Imagina você ir máquina por máquina formatar. Às vezes é necessário uma máquina ou outra, mas vamos automatizar isso. Então, simplificar o processo de implantação é necessário dentro desse processo de implantação do desktop empresarial. Desenvolvimento do processo de implantação. O uso de imagens tradicionais pode consistir em uma imagem de sistema operacional de linha de base. Tá? O uso de recurso mais recente, como o Windows Autopilot, pode envolver a criação de uma configuração de dispositivo base. Então, desenvolvimento de processo. Às vezes tinha aquela forma de imagem antiga, né, que a gente colocava, de dar problema no computador ou outro. Por que não usar o Autopilot aqui? Tem uma questão do testes. Com um sistema de teste, você pode identificar e corrigir os erros antes da implantação. Que eu sempre falo, pessoal, crie um laboratório, faça a implantação do Autopilot, coloque as aplicações que você precisa. Realmente faz ali teste por teste, estressa realmente o computador, veja realmente se vai suprir a necessidade. Testes são necessários. Então, perceba bem, você não vai colocar em produção direto. Você vai fazer toda uma questão de simplificação do processo de implantação, você vai desenvolver esse processo de implantação, depois você vai fazer os testes. E logo após a configuração. Essa etapa inclui o desenvolvimento de uma solução de automação, tá? O teste é a definição de imagem padronizada ou de configuração de dispositivo, a contabilização de uma mão de obra de TI para configurar computadores e o planejamento da configuração de acesso à rede. Então, vemos ali, tem um processo de simplificação, desenvolver, testes, configuração e depois gerenciamento da logística. Essa etapa inclui o armazenamento de computadores, e a implantação e a configuração de hardware físico e a comunicação com os usuários finais. Então, eu tenho que fazer todo esse processo. Eu tenho que simplificar, automatizar, desenvolver todo esse processo, fazer o teste, fazer essa configuração, ok? Ali dos meus realmente como que vai ficar esse sistema operacional e fazer ali, né, um planejamento de logística. Como que eu vou entregar esse device? Como que eu vou entregar esse desktop empresarial para o meu colaborador? Então, tô passando várias etapas que é muito legal vocês apresentar isso para o gestor de vocês. E isso está no primeiro módulo da certificação MD 102. Ok? Planejar uma implantação de aplicativos. Eu acho que é a fase ali que é realmente que eu acho extremamente importante. As pessoas não fazem isso, pessoal. É de extrema importância planejar a implantação de aplicativos. Então vamos lá para essas etapas. Nós temos o inventário e compatibilidade do aplicativo. A compatibilidade do aplicativo pode ter um impacto de longo alcance na organização. Às vezes, pessoal, um aplicativo legado, se você atualizar o seu sistema operacional, você perde o acesso. Você perde a funcionalidade dele. Ele não funciona. Ele cria bugs, né? Ele cria erro, não loga, não entra. E aí? Você realmente analisou esses impactos? Então, vê no seu inventário de aplicativo a questão de compatibilidade. Se ele serve para aquele sistema operacional. Empacotamento de aplicativos. Isso também é importantíssimo. O empacotamento e a instalação automatizada de aplicativos envolve o uso de comandos de instalação silenciosa dos fornecedores. Isso acontece quando a gente vai aplicar o Win32. Por exemplo, eu não quero mostrar ali que está sendo instalado para o usuário final. Ele vai ter que instalar ali de forma transparente. Então, como que eu vou fazer esse empacotamento? Como que eu vou realmente fazer o deploy desses aplicativos para o meu colaborador? De que modo eu irei entregar? Suporte do ciclo de vida do aplicativo. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da atualização? Quem entra antes tem uma versão antiga do que entra depois. Então, o suporte ao ciclo de vida do aplicativo geralmente envolve a implantação de novos aplicativos, a instalação de novas versões de aplicativo existente e a atualização de aplicativos.
Às vezes, pessoal, não é uma questão de versão. Às vezes tem que fazer a troca de aplicativos, tá? Por exemplo, PDFs. Às vezes a empresa parou de pagar ali, né, o licenciamento, que é um licenciamento SaaS, tá? Não vai pagar mais e vamos ter que usar um aplicativo gratuito agora, open source. E aí, como que é aí? Eu tenho que saber, né? Eu tenho que planejar esse ciclo de vida, de quando que eu irei desinstalar e instalar um novo, ok? Implantação de novos aplicativos, a instalação de versões de aplicativo existente e atualizações de aplicativos, tá? Então nós temos que criar esse relatório e sempre estar atento, porque aplicativos desatualizados é uma porta de entrada, uma porta, é claro que é uma porta de entrada, mas é ali uma porta para que tenha possíveis invasões, ok? Entrega dos aplicativos, aqui ó, as organizações têm várias opções para escolher como entregar os aplicativos. Os aplicativos podem ser instalados automaticamente, por exemplo, com Intune. Eu consigo fazer isso, ok? Como durante a implantação, com a base nas associações, há um grupo de usuário. Por exemplo, eu não preciso... por exemplo, o departamento financeiro. Eu tenho um grupo do departamento financeiro que precisa de um determinado PDF. Tá? De um sistema para leitura de PDF. Então, incluo todo mundo lá, que é do departamento, e faço o deploy para este grupo, ok? Ou por meio de um portal onde o usuário pode instalar os aplicativos sob demanda. Tem o Portal Company, do próprio Intune. Ali ele pode escolher, ali não é uma questão de requerimento, né? Não é uma questão que é obrigatório, eu falo, né? Instalação obrigatória, mas uma instalação que ficou opcional, ali, né? Opcional, onde ele vai lá e instala quando ele quer se sentir necessidade. Por isso que eu falo, pessoal, nem todos os aplicativos que estão ali para que você configurou para deploy precisam ser instalados no momento do provisionamento. Às vezes o colaborador não vai precisar e você deixa lá em standby. Porque senão esse deploy seu vai ficar muito tempo. Então, essa questão até de planejamento ali da implantação. Tá naquela etapa. Então, pessoal, planejar atualizações e desativações. Nós temos aqui fatores de atualizar ou desativar o hardware da empresa. Ok? Decidir se a atualização ou a desativação é necessária. Preciso ver se é preciso mesmo? É necessário? Perdeu performance? Não estou conseguindo utilizar mais os meus aplicativos da empresa? Senão, não tem sentido você desativar aquele dispositivo, né? Então, fatores para atualizar ou desativar. Esses são os fatores. É realmente preciso? Tá? Então, está muito ligado à idade dos computadores atuais. Computador de 10 anos, para rodar uma aplicação atual, ele vai sofrer. Então, isso aqui é um dos pilares. E o desempenho e o custo de atualização comprado a continuar usá-los, tá? Então, desempenho está em ordem? Não. Porém, está muito alto o custo. Vou ter que dar um jeito para estar indo. Terei que dar um jeito para para utilizar esses aplicativos ainda. Então a questão do dinheiro entra realmente muito forte aqui, né, pessoal? Não tem como. Então, na desativação, eu tenho que considerar: os profissionais de TI devem realizar a retirada do computador de uma forma que cause o menor tempo de interrupções aos usuários. Autopilot aqui, pessoal. Tirou, ofereceu um novo computador, login e senha, pronto, demanda entregue. Se o sistema forem para uma entidade externa, garante que as informações confidenciais armazenadas em discos rígidos em outras mídias magnéticas não saiam da sua organização. Que eu falei, quando desativei, por exemplo, algumas empresas que doam o seu computador para ONGs sem fins lucrativos. Tem dados da empresa lá? Pessoal, tem que resetar esse computador, né? Pelo amor de Deus, não vai deixar com dados da empresa para computadores de doação. Sua organização pode exigir um processamento administrativo, tá? Que se refere à documentação necessária para fazer o inventário e a contabilização de todas as remoções e as vendas de equipamentos de computador. Você pode fazer isso em um sistema de inventário existente, tá? Então,
marcar que esse computador foi para doação. Tá? Eu tenho como deixar isso marcado. Tem que colocar uma tag lá, né? Que foi para doação. Será melhor considerar o valor residual ou de revenda do equipamento para contabilização. Se caso você precisar revender para comprar, para diminuir o preço com outro computador. Às vezes você entrega um celular e você tem um desconto, essas coisas, tá? Por exemplo, as empresas atribuem um preço mais alto aos laptops do que aos desktop. Tá correto? Ok? Algumas organizações dão equipamentos antigos para instituições de caridade. E tem empresa também que dá esses equipamentos para o colaborador ou vende um precinho muito abaixo do mercado para o colaborador. Okay? Então, mas lembre-se de tirar os dados da empresa desse computador. Então, nós temos aqui a visão do processo. Aqui nós temos a questão da compra, que é de um provedor. Isso aqui é a questão do autopilot, tá, pessoal? Esse provedor entrega na casa do colaborador, tá? Olha só, nós temos a questão aqui do Ready for Business, né? Toda a questão aqui do gerenciamento seguro. E se caso aqui o colaborador sair, eu posso fazer aqui um reset, tá? Um break fix, e voltar, e se repete só a parte daqui, né, pessoal? Essa parte é única, aqui é única também, né? Porque é a compra e a entrega do dispositivo. Aqui repete, ó. Fica repetindo, é claro que aqui eu tenho que depois da entrega do provedor, eu tenho que ver a questão da logística aqui também, se caso eu tenho que entregar em outro local, ou se vai ficar só na empresa. Ficar só na empresa eu tenho esse ciclo aqui por muito tempo até terminar a sua vida. Então é isso aí, pessoal. Deixa aqui, vir aqui. Opa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula do módulo 1, né? Na verdade, é a primeira aula do MD 102, é o módulo 1. Espero que vocês tenham gostado. Daqui 15 dias teremos uma nova aula sobre a certificação MD 102. Até a próxima, pessoal.